Aleluia. Pode se sentar, querido. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de estar em casa, de estar na minha casa. Eu tenho viajado muito, dividido a palavra do Senhor, falado sobre arte na adoração, em tantos lugares, falando sobre adoração, em tantos lugares, falando sobre caráter cristão, em muitos lugares. Mas é muito bom estar em casa. É muito bom. É muito bom, mas eu vou te confessar, é muito pesado. Porque a responsabilidade de se falar em casa, onde eu sei que não tenho honra, porque o profeta não tem honra na sua própria casa, me coloca ainda numa situação de mais dependência do Senhor e falar: Senhor, se o Senhor não fizer, não vai dar não. Se o Senhor não falar, não vai dar não. Então que o Senhor fale comigo, fale com vocês nessa noite, amém? Antes de mais nada, quantos artistas nós temos aqui? Amém. Quantos artistas que trabalham com artes, servem ao Senhor com artes em Lagoinha? Amém. Quantos que servem com arte fora de Lagoinha? Ok. Quantos não são de Lagoinha? Ok. Muito bem. Falar de inovação nas artes. Vamos falar primeiro, vamos dar o básico, vamos dar um panorama rápido, básico. Primeira coisa, artista é uma palavra de Deus, tá? Artista não é sinônimo de estrela, nem de gente sem caráter, nem de fazedores de arte secular, não. Artista é uma palavra que vem de Deus. Artista é aquele que trabalha com as artes, lida com as artes. Deus é o primeiro artista. Então não tem nada de errado em você ser um artista cristão. Vamos resgatar essa palavra. Amém? Primeiro passo. Segundo passo, a arte vem de Deus. O diabo não cria nada, tudo que ele tem, ele copiou mal e porcamente, ou se apossou daquilo que Deus criou, como ele fez com tantas outras coisas, e com as patas imundas dele, ele tem emporcalhado as artes e usado muitas vezes as artes como veículo para se autopromover. Normal vindo dele. Então vamos acertar aqui. A arte vem de Deus. Deus é o autor da vida. Tudo aquilo que produz, que trabalha na sua emoção, que te toca de alguma forma, veio de Deus. E a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Lê lá no livro de Tiago. Então eu só estou fazendo um panorama rápido para você se situar. Porque às vezes você nunca ouviu isso na sua vida. O que eu duvido. Mas se não ouviu, está ouvindo agora. Amém? O diabo não criou nada, copiou tudo, se apropriou indevidamente das artes, está deitando e rolando literalmente através das artes, porque muitas vezes nós, como igreja do Senhor, delegamos autoridade a Satanás com a nossa própria boca. A gente diz: isso é do diabo. Alguém está dançando? Isso é do diabo. Um ritmo diferente? Isso é do diabo. Há uns anos atrás, bastante tempo, a bateria, esse instrumento que exalta o Senhor, diziam que era do diabo. Aí houveram os pioneiros, né? Aqueles que vêm tomando tiro, pedrada, para provar para a igreja que não, o Salmo 150, todos os instrumentos, louvai a Deus com instrumentos de cordas, com flautas, com tambores, com danças, com adufes e danças, adufes. Aí parece que a igreja levou um tempo. Eu lembro quando foi comprar a primeira bateria para Lagoinha, o Sérgio, o Paulo Abucater, os músicos da época fizeram um churrasco para convencer o pastor Márcio. Vamos fazer um churrasco, vamos amaciar o pastor Márcio. Chama o pastor Márcio. Ô pastor, vamos comprar uma bateria, pastor? Não, filho, uma bateria, filho, vai agredir. Tem alguns irmãos que não entendem. Não, pastor, uma bateria é de Deus, pastor. Tá bom, filho. Eu lembro quando Abel começou a dançar na igreja, no Diante do Trono 1.
Gente, eu não estou contando uma história que eu não assisti, nem falando aquilo que a Bel me contou. Uma pessoa me tirou do meio do culto, me levou lá fora e falou, pelo amor de Deus, tira a Isabel e as meninas lá da frente, que está fazendo os homens pecar. Eu falei, se os homens estão pecando, eles estão muito fracos. São um bando de fracos, que elas estão adorando o Senhor. Não pode ver uma mulher dançando que já, vou pecar. Para o santo, tudo que ele olha é santo. E aí implicava com o comprimento da saia, implicava com o colã, implicava com os passos, implicava com o cabelo solto, implicava com tudo. Até romper, muita pedrada. Aí agora tem dança para todo lado. Mas o fato é que todo mundo que vai na frente leva pedrada, gente. Aí eu preguei aqui no congresso do Diante do Trono, falando sobre arte na adoração. E eu falei, e continuo afirmando, porque eu acredito plenamente nisso, que Deus vai salvar artistas seculares e vai mantê-los lá, onde eles estão, para eles serem luz lá. Eu acredito nisso. Porque aqui está cheio de lâmpada. Uma luz a mais ou a menos não faz diferença. Mas onde as densas trevas existem, é que uma luz sólida e brilhante precisa surgir. E essas pessoas que já convivem com o meio, elas têm menos chances, uma vez que elas se encontrarem face a face com o Senhor, elas têm menos chances de sucumbirem às seduções daquele ambiente. Jesus derrubou Paulo do cavalo e começou a usar Paulo entre os gentios, entre os romanos. Imagina o cidadão romano, né? Paulo era o cara intelectual, respeitado. Aí ele era preso com a guarda pretoriana, ficava amarrado um soldado romano, e aí pregava para o soldado romano. Então, às vezes, Deus precisa de alcançar alguém lá no meio e deixar lá mesmo, para ele salgar e para ele brilhar. Mas eu sei que por isso eu vou levar muita pedrada, não estou nem aí. Desde que daqui a um tempo a igreja seja mais amorosa e olhe os outros com mais compaixão. Ao invés da gente assumir o papel de juiz e ficar, isso é pecado, isso é de Deus, isso não é. Desde quando a gente é juiz, gente? A gente assume o papel de juiz e a gente não julga, não. A gente já condena e manda para o inferno. Mas esse papel não é nosso. O nosso papel como igreja é trazer a grande inovação sobre esse século. Sabe qual que é a grande inovação para esse século, através das artes? Humildade e amor. Ninguém prega mais sobre isso. Ninguém prega que a igreja tem que morrer para ela mesma. Ninguém prega que você tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus. Ninguém prega que você tem que considerar o outro superior a você mesmo. E aí, principalmente no meio dos artistas, começa um querendo engolir o outro, um tendo inveja do outro, um querendo ser maior do que o outro. Deixa ele clamar misericórdia, gente. Vocês estão incomodados por quê? Nós precisamos de clamar por misericórdia mesmo. Então eu quero levar vocês para esse lugar. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2 Crônicas. Capítulo 30. Segundo Crônicas 30. 18, 19 e 20. Antes de a gente ler os versículos, deixa eu te situar, né? Rapidamente. Existiam muitos reis péssimos em Israel. Mas um deles foi Manassés. Talvez o pior rei que Israel já teve. A idolatria tinha tomado o povo de Israel, o coração do povo de Israel. Os rituais de adoração tinham sido esquecidos. O templo estava cheio de ídolos e de prostitutas cultuais. O reinado de Manassés foi um reinado que assolou e arrancou a santidade do povo de Israel. E aí o que aconteceu? Nasceu Ezequias, neto de Manassés.
Ezequias assumiu o trono porque o filho de Manassés tomou o reinado. Manassés morreu, o filho de Manassés tomou o reinado, não correspondeu, foi assassinado. E aí Ezequias, com 8 anos de idade, assumiu o trono. E aí Ezequias começou a querer resgatar o culto, aquilo que havia se perdido. Um coração puro, né? Uma criança. E aí apresentaram para Ezequias aquilo que era feito no templo do Senhor e que havia sido afastado do templo. A santidade que havia se ausentado do templo. E Ezequias então descobriu que ele tinha que ir tomar uma providência e acabar com aquilo. E ele então mandou que destruíssem todos os ídolos, os deuses, expulsassem as prostitutas cultuais e que viessem com a lei do Senhor para que a lei e a ordem voltassem a reinar em Israel. E aí o povo se alegrou, o povo ficou feliz. Que bom, o culto vai voltar a acontecer, né, da maneira certa. Os rituais já haviam se perdido. Anos e anos que aqueles rituais de adoração ao Senhor haviam se perdido. Mas o que aconteceu? Como todo mundo não sabia muito bem o que acontecia, Ezequias mandou celebrar a Páscoa. Não se celebrava a Páscoa há muito tempo. E existia todo um processo de purificação do povo para que eles adorassem no templo. Só que o que aconteceu? Alguns se purificaram, outros não se purificaram e foram adorar no templo assim mesmo. E aí, o versículo 18, 19 e 20 de 2 Crônicas 30, fala assim, 18, 19 e 20. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo, o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Deus prefere um coração correto com o ritual errado do que o ritual correto com o coração errado. Nós queremos fazer a obra de Deus, principalmente nós que somos artistas. Queremos colocar o nosso dom, o nosso talento à disposição do reino. Queremos trabalhar na casa do Senhor, e não apenas na casa do Senhor, mas com evangelização através das artes, não é isso? Mas nós temos que primeiro ver como é que está o nosso coração. Porque as artes em si mesmas, elas não são suficientes. Elas tocam a nossa emoção, elas produzem lágrimas, arrepios, gargalhadas, sorrisos, mas elas em si não transformam o caráter e a vida de ninguém. Você escuta um show, eu assisti recentemente um DVD da Celine Dion. Ela fez um show em Las Vegas para comemorar uma data especial, parece que 5 anos consecutivos que ela apresentava o mesmo show, então gravaram o DVD daquele show. E eu fui assistir o DVD com o making off, com aquilo, o esforço dela, aquilo que acontece atrás. Gente, eu fiquei de boca aberta. Primeiro com a excelência, segundo com a beleza, com a técnica, com a perfeição, e não só da Celine, mas de todos aqueles que trabalhavam, que apareciam e aqueles que não apareciam. Os músicos tocavam debaixo do palco. E eles viam a Celine por uma tela assim, que o povo não os via, mas eles viam a Celine. E ali, cada um no seu quadrado. Cada um fazendo aquilo que nasceu para fazer. E cada um preocupado em desempenhar bem a sua função. E o resultado disso foi um espetáculo belíssimo. Perfeito. Essa é a palavra para definir. Robin também viu, não viu, Robin? É perfeito, não é, Robin? Perfeito.
E aí eu vi a Celine aquecendo a voz e depois desaquecendo a voz. Aí você entende por que aquela mulher canta divinamente. Porque quem deu a voz para Celine Dion foi Deus. O diabo não tem nada para dar. Quem deu as canções para aqueles compositores foi Deus. E eu estava vendo ali aqueles dançarinos, né? Muitos deles, você via pelos trejeitos deles, que eram homossexuais. Mas quem plantou a dança dentro deles foi Deus. Porque todo dom perfeito vem de Deus. E o diabo trabalha com toda a sua energia para não deixar nós cumprirmos o nosso papel, a nossa vocação, para nós não atingirmos o alvo. E aí ele coloca um tanto de obstáculos na frente. A nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa melancolia, coisas que são inerentes ao caráter do artista, seja ele cristão ou não. Se você é cristão, você é mais sensível, se você é artista, você é mais sensível do que os demais mortais. Portanto, você tem uma capacidade também de amar mais, de contemplar o belo, de ver colorido onde ninguém vê colorido, de ver beleza onde ninguém vê beleza. E infelizmente, proporcionalmente, você tem mais facilidades às quedas. Você tem mais facilidade aos ciúmes, mais facilidade para sentir inveja, mais tendência à competição, mais necessidade de aplauso e aceitação. Então nós precisamos de trabalhar em duas vertentes. Primeira coisa, parar de falar que, Jesus, eu dou para Jesus a minha música mais ou menos mesmo, porque Jesus aceita, porque é de coração. Eu toco aqui dengue dong, dengue dong, dengue dong, e Jesus aceita porque eu toco de coração. Uma vez eu ouvi a Zenete fala essa frase, né? Jesus não é açougueiro, ele não quer você em partes. Ele quer você inteiro. Então, deixa de ser preguiçoso, vai estudar. Se Deus te deu um dom, seja fiel, não enterra o talento, não. Você ser preguiçoso com o dom que Deus te deu é enterrar o talento. E aí naquele grande dia você vai escutar: servo mau e negligente. Você gosta de tocar violão, você toca violão, e você pensa que tocar o dengue-dong, dengue-dong, Jaqueline, 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 tá bom. Mas o povo que serve a si mesmo, ao seu próprio ventre e a Satanás, eles estudam, viu? Eles estudam, eles dobram o corpo deles até a perna chegar aqui. Eles disciplinam o corpo deles. Eles disciplinam a voz. Tem disciplina no horário. Vai chegar atrasado no ensaio da Orquestra Sinfônica Mineira para você ver. Por que o povo do mundo é excelente e o povo de Deus não? Porque Deus aceita. Deus não precisa da nossa arte, não. Ele tem querubins e serafins que cantam infinitamente melhor. Eles não desafinam, eles não têm um buraco no meio da voz. Eles não ficam roucos e eles clamam 24 horas: santo, 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 santo. É o Deus poderoso. Sua glória enche a terra, né, Alvin? Amanhã, aguardem amanhã. Eles não se cansam, não se fatigam. Deus tem a adoração perfeita lá no céu. Ele não precisa da minha e da sua. Mas ele precisa de iscas. Pessoas com as quais ele pode contar para fazer uma bela pescaria. E o mundo é envolvido com a excelência. Eu não assisto novela, abomino novela. Mas rapidamente você passa por uma propaganda, por uma cena, você vê que a galera se empenha. Os figurinos são impecáveis. As locações, maravilhosas. A iluminação, o cenário, tudo perfeito. Para quê? Para entrar dentro da nossa casa e expandir o reino das trevas. E tem crente deitando e rolando. Tem crente deitando e rolando. Pondo para dentro mesmo as iguarias do capeta. Mas isso é uma outra pregação.
Então, Deus, Ele não precisa da nossa arte, mas o mundo precisa de uma boa isca para ser atraído para o Senhor. Além do mais, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se você se dispõe a cantar, mesmo que você não tenha uma grande voz, faça o seu melhor. Seja pontual, estude, observe. Cola naqueles que são melhores do que você, que tem coisas para te ensinar. Ao invés de você pensar, fulano pensa que tem um rei na barriga. E você é um grande invejoso, né? A inveja nos rouba coisas. E a outra vertente, que é a gente, além de sermos excelentes, buscarmos ser pontuais, fazer o nosso melhor, não enterrar o nosso talento, é viver de maneira que espiritualmente faça diferença. Porque como tem pessoas que fazem a arte muito melhor do que nós, o que nos difere é a unção de Deus sobre nós. E a unção não é compatível com pecado ou com negligência. Não, eu não vou estudar, eu não vou ensaiar, e quando chegar lá no dia, Deus vai me encher de unção. Não vai não. Não vai não, porque Deus não respalda preguiçoso. Deus não respalda quem faz a obra do Senhor relaxadamente. E tem um padrão na nossa vida cristã que está sendo negligenciado: a humildade e o amor. Muitas pessoas usam a plataforma não para que o Senhor seja visto e exaltado, mas para se mostrarem, se promoverem. Helena, do que você está falando? Eu estou falando de quem eu já fui. De quem eu já fui. Aqui na igreja, aqui nesse púlpito. E enquanto eu fui, Deus não permitiu que eu avançasse. Enquanto eu fui, eu sofri. Enquanto eu fui desse jeito, eu padeci. Enquanto eu fui desse jeito, os céus ficaram fechados sobre a minha cabeça. Enquanto eu fui desse jeito, a unção de Deus não podia fluir através da minha vida. Eu tocava as emoções das pessoas, eu fazia as pessoas rir, mas depois passava. A unção não é assim. A unção quebra o jugo. Deus usa a sua arte. Você é só um bisturi. Você é só um pincel, uma caneta, uma agulha. O artista é Ele. Uma luva. E aí Ele te usa o dom que Ele mesmo colocou em você, e Ele abre a porta do seu coração, Ele toca a sua emoção, Ele chama a sua atenção, mas Ele não fica só nesse nível. Ele vai mais fundo. E Ele te convence da justiça, do pecado e do juízo, e transforma a sua vida, seu caráter, sua família, e reescreve a sua história. É essa inovação da arte que o mundo precisa ver. É isso que eles não têm. Nós temos que estudar, nós temos que nos aperfeiçoar, nós podemos fazer mais belo, melhor, excelente, mas isso não basta. Isso não basta, gente. Quando a pessoa olha para o artista cristão, o que é que ela vê? Compaixão, alegria, perdão, tolerância, amor. Eu tenho ido a muitas igrejas, eu escuto relatos tristes de pastores que falam: a turma das artes é a turma que mais me dá trabalho. Fulano está disciplina, fulano está no banco. Competição, inveja. Por que fulano que faz o solo? Por que o microfone de fulano é que é mais alto? Eu já cantava no Diante do Trono. E um domingo pela manhã o Diante do Trono ministrava. Isso já tem muitos anos. Graças a Deus que essa ficou para trás. E a gente estava cantando e o microfone da Maria estava alto. E eu faço contralto junto com a Mariana e o meu microfone não estava funcionando. Eu comecei a desconfiar que meu microfone não estava funcionando.
Não estava funcionando. E eu cantando a plenos pulmões e não estava funcionando. E eu fiquei desaforo. Por que o microfone da Mariana não está funcionando? O meu não está? Porque ela é filha do pastor Márcio. A inveja aí. O que está acontecendo? Você está fazendo? Você está beneficiando? Isso não é problema seu. O problema seu é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus está permitindo isso na sua vida, Ele quer te ensinar alguma coisa. Aí, estava lá, né? De mão erguida, né? E com raiva, né? Porque o microfone da Mariana estava ligado e o meu não estava. E eu com raiva do menino do som, querendo matar ele. E aí o Senhor falou comigo assim, docemente, o Espírito Santo maravilhoso, falou comigo assim: Helena, você está aqui para cantar o contralto, para sua voz aparecer no microfone, ou você está aqui para me adorar? Aí eu, Deus me perdoa, Deus. Quantos de nós? Por que a roupa do fulano é mais bonita? Por que o microfone dele é mais alto? Por que ela consegue chegar ao pé aqui e eu não consigo? Por que ela dança sempre no grupo da frente e eu danço sempre no grupo de trás? Não importa onde você está. Fique no seu lugar e faça o seu trabalho da melhor maneira possível. E Deus vai usar isso. Voltando para o vídeo da Celine Dion, ela é uma estrela e ela estava cantando. Mas eu comecei a observar aquelas pessoas que ninguém deveria estar observando. Eu sempre observo as pessoas que ninguém deveria estar observando. E aí você via a cara da pessoa, os artistas dançando, as expressões, as coisas que eles faziam. Eu falei assim, uau! Sabe por que o todo está bonito? Porque não tem ninguém destoando da Celine. Às vezes é uma pessoa que está lá atrás. Observa isso, a gente tem uma peça de teatro. Você vê quando a pessoa está dentro da peça, ou quando ela pensa assim, estou aqui no fundinho, ninguém está me vendo, o olho viaja, dá uma olhada na igreja. Ela sai do personagem e viaja. Borboleta, borboleta, borboleta e volta. Fica feio. Alguém já viu isso? Ou então está no coral, o coral está lindo, está cantando uma mensagem, né? Eu lembro que o El Chamar, a gente cantava no El Chamar, e tem uma música que devemos mostrar, pregar, buscar, dividir sempre, levar a esperança ao aflito. Vamos, pois, construir o seu reino de amor. Mostrar, pregar, buscar, dividir sempre, levar a... Aí tinha gente que cantava, ia no ritmo, né? Mostrar, pregar, buscar, dividir sempre, levar a esperança ao aflito. O aflito, todo mundo rindo. E aí o Robinho brigava com a gente. Presta atenção! A cara tem que estar condizente com o que vocês estão cantando. Mas viaja na maionese, olha para todo lugar. Não está cumprindo direito o seu papel. Não está passando o seu recado. Ah, não sou solista. E daí? E daí? Uma pessoa uma vez me disse, não tem ministério de back vocal, não. Tem sim. Tem sim. Imagina se todo mundo fosse solista. Tem sim. Todos nós temos um papel para desempenhar. Desempenhe com excelência. E desempenhe com humildade. Se você for o melhor, isso não te dá o direito de chegar atrasado. Isso não te dá o direito de faltar nos ensaios. Isso não te dá o direito de não respeitar os seus amigos que ainda não têm uma técnica tão apurada quanto a sua. É por causa de pequenas brechas como estas que a igreja não avança artisticamente falando. A gente estuda, a gente agora acordou. Tem um tanto de gente que está estudando, trabalhando o corpo, exercitando, emagrecendo. Não, porque para Jesus eu posso dançar gordinha. Pode, no seu quarto. Pode. Agora, gente, não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. Eu detesto, eu abomino essa visão secular da gente ser julgado pela aparência. Isso é do inferno. Mas você não quer ser uma isca?
Então, se você quer dançar, fecha a boca. Porque você não vai conseguir pôr a sua perna aqui com 80 quilos, gente. Você pode dançar um outro tipo de dança, mas não uma dança com técnica. Você pode dançar então, aí você pode ir para outro tipo de dança, uma dança profética, aí sim. Não, gente, não estou rindo, não, estou falando sério. Uma dança profética, tem pessoas, senhoras, velhinhas, que fazem uma dança profética. Aí é um outro papo, uma outra parada. Entendeu? Elas vão mais ministrar com os seus braços, com os seus gestos, do que com todo o seu corpo. Outra parada, necessária também. Mas quem está vindo para dançar, então você vai treinar o seu corpo e forjar o seu corpo, para o seu corpo obedecer ao movimento que tem que ser desempenhado. Quantos aqui assistiram o DVD do Príncipe da Paz? Vocês veem quando o André, que é o primo da Ana, dançando com a esposa dele, quando ela dá um salto e pula, e ele levanta ela assim, ela fica retinha. Eu estava lá, eu vi a cara do povo assim. Eu falei, gente, por que o povo fica tão abobalhado com isso? Porque não se vê. Não no nosso meio. No mundo o pessoal acha lindo e tudo, mas quem frequenta espetáculos costuma ver isso. Mas nós na igreja estamos acostumados a ver. Até eu posso ser bailarina, né? Vai ser um fiasco, mas até eu posso ser. Você quer dançar? Então alinhe a sua escolha ao seu corpo, ao treinamento do seu corpo e ao treinamento do seu espírito. Você quer ser músico? Meu filho, se você quer tocar um instrumento de sopro, para você ter embocadura, você tem que estudar pelo menos 4 horas por dia o seu instrumento. Ah, pensou que era moleza? Quer moleza? Senta no pudim. Tem trabalho para ser feito. Você quer escrever? Ah, eu quero ser um escritor. Eu quero escrever poemas, livros, poesias evangelísticas, poesias de exaltação ao nome do Senhor. Mas aí você escreve, você pega uma poesia, tudo errado, o português está errado. Como é que você vai ganhar voz para um editor se você escreve o português errado? Às vezes você pode já ter sensibilidade, mas você não consegue colocar isso no papel. Estuda, gente. Trabalha. Mas eu acho que a maioria de vocês já perceberam isso. Agora a outra parte está ficando negligenciada. Nós temos uma tendência a nos tornarmos desequilibrados. Ou a gente prioriza uma coisa e esquece a outra. A gente ora, jejua, faz acampamento e não estuda. Ou então a gente estuda, rala, quebra o pé, conserta, faz fisioterapia. Depois esquece da oração. Equilíbrio. Porque a nossa arte, para ela alcançar as pessoas e ela cumprir o seu papel, ela tem que ser produzida no poder do Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito Santo de Deus. A arte, ela tem 3 papéis para nós como igreja. O primeiro papel e o principal, a arte voltada para Deus como expressão de louvor e adoração. Se você canta para Deus. Se você dança para Deus. Se você toca para Deus. Se você compõe para Deus. Se você escreve poemas, você fala da glória de Deus. A diferença do louvor e da adoração. Louvor não é a música rápida e a adoração a música lenta, não. Já ouvi essa definição na igreja. A música de louvor, e a música de adoração, não, nada disso. Louvor é aquela música ou é aquela arte que
fala dos atributos de Deus. Elogia a Deus, exalta a Deus, fala de quem Ele é, do seu caráter, da sua magnitude. Certo? E a adoração é relacionamento com Deus. É intimidade com Deus. É você e Deus numa expressão direta com Ele, numa comunhão direta com Ele. Uma historinha para ilustrar. Uma moça foi salva de um incêndio. Ela estava no último andar já, cercada pelas chamas, o prédio estava em chamas, e um bombeiro tentou até em última instância alcançar aquela moça no último andar. Chegou com a escada mais giros até lá, pegou aquela moça e a salvou. Ela já estava desacordada porque tinha inalado muita fumaça. E quando ela acordou no hospital, alguém disse para ela assim: você não morreu, porque um bombeiro foi muito ousado e ele insistiu até o fim para que a escada Magiro chegasse até você. E ele pessoalmente foi lá, te pegou, desceu com você na escada e te trouxe para o hospital. E ela disse: quem é esse moço? Eu tenho que agradecer a ele. Eu tenho que agradecer a ele. E aí, ela saiu, assim que ela saiu no hospital, me leva até o bombeiro. E levaram aquela moça até o bombeiro. Mas aí quando chegou, a moça conheceu, aí ela agradeceu: muito obrigada. Eu não estaria viva se você não tivesse me salvado. Obrigado pela sua ousadia, obrigado pela sua coragem, muito obrigada. E aí, ela gostou do bombeiro, o bombeiro gostou dela. E aí, vamos sair? Vamos. Saíram uma vez, saíram duas, saíram três, começaram a namorar, se apaixonaram, se casaram. Isso é adoração. Você não se contenta apenas com ter sido salvo do fogo. Você se casa com quem te salvou. Você se envolve com quem te salvou. Você não se contenta apenas em muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Entenderam a diferença de louvor e adoração? Quando a gente fica no louvor, a gente agradece, a gente fala dos atributos, elogia para outras pessoas. Mas quando a gente adora, a gente se envolve com esse Deus maravilhoso que nos salvou. Então, a primeira função da arte é isso: nos levar até o Senhor em louvor e adoração. O segundo papel das artes na igreja é a arte voltada para o mundo. Como assim, Helena? Sangue de Jesus tem poder. Não se assuste, calma, não se assuste. A arte que você produz para falar, apresentar Jesus ao mundo. E se você chega lá no mundo, faz um culto na praça, incendeia, Senhor, a sua noiva. Os não crentes que vão passar, o que é isso? Eu tenho uma mente muito fértil, imagina a noiva em chamas. Olha que coisa pavorosa, imagina uma noiva entrando aqui pelo meio aqui, toda incendiada. Gente, quem não é crente, escuta essa música, é isso que imagina. Não estou falando mal da música de jeito nenhum, essa música é uma benção. Mas imagina, incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua casa, incendeia, Senhor, a sua igreja, vem me incendiar. Meu Deus, vamos embora daqui, esse povo é doido. Então tem certo tipo de música que quem não conhece o Senhor, não teve uma experiência com Ele, não vai entender. Quem não conhece, pelo sangue de Jesus. Sangue, que coisa, que carnificina é essa? Então, tem uma arte que tem que ser escrita, pensada, voltada para alcançar as pessoas, para apresentar Deus às pessoas. E aí não é a mesma coisa que a gente canta aqui na igreja. Ok? E o terceiro tipo de arte é a arte produzida para a igreja local. É a música que fala sobre compaixão, perdão, humildade. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. É a música que promove a comunhão dos santos. Então, a arte na igreja, ela tem que cumprir esses três papéis: canal aberto de comunicação, louvor e adoração. Tornar Deus conhecido
não usando apenas o nosso vocabulário evangeliquez, e também para promover a comunhão dos santos. Existe ainda uma quarta linha, mas ela tem que ser analisada com muito cuidado, com muita cautela, para você que é adorador, que é a linha que denuncia. O João Alexandre faz muito essa linha, né? De denúncia, tem uma música do João Alexandre que fala sobre o país. Enquanto não tem jeito, não tem jeito, não. Só o amor de Deus a gente muda esse país. Só com muita fé para nossa gente ser feliz. Uma coisa mais ou menos assim, né? E é uma música denúncia. Então, quer dizer, ela faz o povo pensar. Mas ela tem que ser feita também, gente, essa aí denúncia, ela tem que ser produzida no poder do Espírito Santo também, para ela não ferir. E para ela não julgar e condenar. Então a linha é muito tênue. Então essa nós vamos deixar para outro momento que a gente tenha mais tempo de falar sobre ela. Ok? Porque ela é mais delicada. Mas a princípio eu gostaria que vocês pensassem nessas 3 vertentes. Produzir uma arte que adore a Deus, celebre o seu nome, promova a sua aproximação de Deus. A arte que apresenta Jesus ao mundo e a arte que unifica a igreja. Dá para pensar nesses 3 pontos, nesse tripé? Vamos colocar dessa forma? E para encerrar, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Nós temos aqui na igreja da Lagoinha quase 40 mil membros. Não, mais de 40 mil. Mais de 40 mil. Muitos ministérios representados aqui. Mas eu, pessoalmente, eu fico muito triste. Porque pela quantidade de artistas que tem na nossa igreja, era para as 3 galerias estarem cheias. E aí eu fico me perguntando, Senhor, uma reunião de artistas, eu como artista, é tudo isso. É tudo de bom, é tudo que a gente quer ter, né? Os outros congressos, eu participei de um só, onde eu preguei também. Mas os outros eu não podia ir, que sempre tinha algum evento, alguma viagem, alguma agenda. Mas eu fico pensando, dessa vez trouxe para a igreja. Facilitou, não facilitou? Sai do trabalho, vem para a igreja. Quer dizer, você não tem que se deslocar, não tem que viajar. Por que não está cheio? Eu não quero que você se coloque na posição de juiz daqueles que não estão aqui. Mas eu quero que vocês reflitam comigo o que está errado na nossa motivação em produzir arte na igreja. Vamos contemplar algumas hipóteses. Pode ter um time de pessoas que não está aqui hoje à noite porque pensou assim, o que eu vou fazer lá? Não tem nada para aprender não, já sei tudo que eu preciso saber sobre arte na igreja. Pode ter, não pode? Pode ter aquele grupo também que fala assim, quem vai pregar lá hoje é a Helena Tanuri? Ih, lá vem aquele povo do Diante do Trono de novo. Pode, não pode? Pode ter. Pode ter também aqueles que falam assim, não vou lá não, porque senão eu vou encontrar com aquele pessoal daquele grupo. A gente teve aquele quebra-pau da última vez, quer nem ver esse pintado de ouro. Pode ter, não pode? Pode ter. Pode ter também um grupo que pensa assim, por que eu... não, com preguiça, estou cansado. Não trabalhei muito hoje. Pode ter, não pode, gente? Então eu gostaria que vocês pensassem, por que existe por que pode existir esse tipo de pensamento no meio cristão? Porque nós não somos semelhantes ao nosso mestre. Nós não somos. A gente está cheio de orgulho, de autossuficiência, arrogância, vaidades, dissensões, facções, competições.
Lúcifer começou a carreira dele quando ele olhou para si mesmo e disse: eu sou perfeito. O livro de Ezequiel descreve: querubim da guarda ungido, sinete da perfeição. O cara começou a se achar. Eu sou. Então, serei como Deus. Se achou iniquidade no coração de Lúcifer e ele se transformou em Satanás. Aí a gente vê o bicho aparecendo de novo no jardim do Éden. E quando ele se aproximou do homem e da mulher, ele disse: se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. Para que você vai ter que ficar obedecendo a Deus? Para que você vai ficar dando papo para Deus? Prova da árvore. Ele soprou para dentro da essência humana, da alma humana, exatamente o que levou ele à queda, ele à ruína. E aí começou toda sorte de pecado. E o pecado nada mais é do que a promoção do eu. Eu quero transar, eu transo. Eu quero fumar, eu fumo. Eu quero adulterar, o que tem? Não tem nada a ver. Eu quero cantar a música do mundo, eu canto. Eu quero ter aquele amigo, eu tenho, mas aquele eu não quero, então eu não tenho. Eu quero responder à altura uma resposta ruim, eu respondo. E aí virou essa bagunça que o pecado promoveu na natureza humana. Olha para o pecado. É eu no centro. O homem pensando só nele mesmo, nos seus prazeres, na sua vontade, no seu querer. E Satanás pondo pilha. Por isso que a Bíblia fala que nós pecamos, Satanás nos tenta pela cobiça do nosso próprio coração, nossa vontade. Agora eu te convido a dar uma olhada comigo no segundo Adão, Jesus Cristo. Ele saiu de uma mansão, de um palácio, e voluntariamente veio morar num barraco de favela. Desses mais fedorentos, cercado de violência, dor, miséria, tristeza. Uma vez, por acaso, eu desci num ponto errado. E para eu chegar na minha casa, isso tem muitos anos, eu tive que passar no meio de uma favela, que tinha perto da minha casa e eu nem sabia. Gente, quando eu passei no meio daqueles barracos, eu fiquei aterrorizada com tanta pobreza. O cheiro era insuportável. Estava um verão intenso, tinha mosca para todo lado. A gente via criancinha sentada no chão, assim, menininho de 2 anos, 3 anos e tudo, brincando com lama de esgoto. Aquelas lonas pretas, quentíssimo, quentíssimo. E um fedor terrível. Era só você passar o olho assim que você via eles correndo. Já estava entardecendo, anoitecendo. E aí, eu passei pela favela, subi o morro, andei 2 quarteirões, cheguei na minha casa. Quando eu abri a minha casa, era um apartamentozinho pequenininho, de 2 quartos. Eu achei a minha casa o lugar mais lindo do mundo. Eu comecei a agradecer a Deus pelo meu ventilador. Deus, obrigado pelo meu ventilador. Obrigado pelo meu ventilador. Obrigado porque eu tenho energia elétrica. Aí eu fui tomar um banho. Deus, chuveiro, água, banho, limpo. Deus, obrigada, Deus. Deus permitiu que eu fosse parar no meio da favela para eu aprender a ser grato pelas coisas simples que eu tinha. Agora Jesus, mesmo conhecendo o barraco, escolheu sair do palácio para morar no barraco. Ele não nasceu na era da informática, ele não nasceu andando de BMW. Ele não foi aplaudido, não teve uma plataforma cheia de luzes e DVDs, ele não gravou. Ele não tinha uma banda acompanhando ele. Tinha 12 homens rústicos e simples,
escolhidos no meio do povo. Ele não andava de carro, ele andava a pé. E o seu ministério era sustentado por mulheres. Você já pensou o que era isso na cultura judaica? Ele vivia de multiplicar pães e peixes. Não era estrogonofe, nem escargot, ou isso, ou aquilo, outro. Era pão e peixe. Mas isso foi o de menos. Dos 12 anos, que é a única vez que Jesus é mencionado na sua infância. Tem um nascimento, depois 12 anos, depois ele só aparece aos 30. Onde que ele ficou nesse meio tempo? O Filho de Deus ficou anônimo, mas a gente quer aparecer. O Filho de Deus ficou anônimo, mas a gente quer cantar no culto das 10 ou das 6. No culto da terça-feira, no culto das crianças, ninguém quer tocar. Aí, como se não bastasse isso, vou começar o meu ministério. Aí foi para onde? Deserto. Mas a gente não quer ir para o deserto. A gente quer ir para um quarto com ar-condicionado. E lá ficou 40 dias. E quando acabou os 40 dias, quem vinha lá? O bicho. Com que papo? O mesmo do jardim do Éden. Você não é filho de Deus? Me prova. Manda que essas pedras se transformem em pães. Aí não colou não? Olha o reino desse mundo. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar. E Jesus venceu. E aí começou o seu ministério. Triunfante. Triunfante sim. Humilde. Não tinha carro de som, nem estúdio, nem microfone. E como se não bastasse, depois dos 3 anos, curando, libertando, transformando, marcando a vida das pessoas, essas mesmas pessoas gritaram: crucifica, crucifica, crucifica. Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Mas nós não queremos ser abandonados nem traídos, não. A gente quer ficar bem na fita com todo mundo. A gente quer ser popular. E aí, quando ele escolheu a morte para morrer, ele morreu a morte mais humilhante que tinha para morrer. Seminu, pendurado numa cruz. Para que a glória de Deus viesse. Jesus nasceu, viveu e morreu em humildade absoluta. Para que a glória de Deus venha sobre a igreja, você e eu vamos ter que viver uma vida de humildade absoluta. Eu não falo de uma humildade aparente, de roupas. Ah, vou usar então só chinelo de dedo e não vou fazer mais escova no cabelo. Isso não é humildade, não. Isso é querer chamar atenção para a sua humildade. Humildade dentro de você. Como você olha o outro. Como você perdoa o outro. Como você considera o outro superior a você mesmo. Enquanto o diabo fala, vai lá, conquista, é seu. É seu direito, é sua herança. Jesus fala com você assim: se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se demandarem te pedirem a túnica, dá também a capa. Se te baterem na face direita, dá também a esquerda. Esse evangelho é o mesmo. Esse evangelho não mudou, gente. Deus não tem que me dar carro, nem apartamento, nem prosperidade. Ele me deu o filho dele. Ele me deu o melhor dele. E a gente muitas vezes dá para ele o resto do nosso eu, do nosso ego, da nossa vontade. Feche os seus olhos e nós vamos encerrar esse momento. Nós vamos orar. Ninguém gosta de ouvir essa mensagem, mas me perdoem, gente. Eu não vou desobedecer a Deus para ficar bem na fita com vocês, não. Para vocês serem artistas excelentes e trazer inovação na arte, vocês têm que ter o que o mundo não tem: humildade e amor. Humildade e amor.
Humildade e amor. Humildade e amor vai marcar essa terra. Humildade e amor vai mostrar a cara da igreja. Humildade e amor vai fazer a igreja ser conhecida entre as nações como os discípulos de Cristo, os parecidos com Ele. Nós somos poucos aqui, mas Deus só precisa de um disposto a obedecer, um disposto a salgar, um disposto a ser luz, um disposto a morrer para o seu próprio ego, para a sua própria vontade, um disposto a amar incondicionalmente. Artistas de Deus, não se contentem em apenas estudar a técnica, em forjar o corpo, em preparar a voz, em afinar os instrumentos. Isso é muito importante. Mas estudem o caráter do mestre. Afinem o seu coração com o dele. Forge o seu espírito com oração e com jejuns. Todo o resto vai passar. Nosso corpo vai envelhecer e não vai obedecer mais os movimentos. Nosso dom vai passar. Ele pode ser arrancado da gente assim, ó. Um acidente pode tirar a minha voz. Pode imobilizar as minhas pernas. O meu dom pode ser tirado. Mas aquilo que eu carrego dentro de mim, nunca. Quando a Ana compôs essa música que o Giovannino está tocando, ela estava nos bastidores de um troféu Talento. Continue de olhos fechados. Ela tinha acabado de ser premiada com muitos troféus. Mas quando ela parou ali diante do seu Senhor, Deus falou com ela que aquilo tudo era fumaça. Que aquilo ia passar. E passou, né? Nós não somos mais indicados a troféu Talento. A glória desse mundo passa. O reconhecimento do seu talento passa. A gente envelhece, a gente passa, a gente morre. Mas a mensagem, as marcas que deixamos pelo caminho, se são produzidas no poder do Espírito Santo, em uma vida de amor e humildade, essas jamais desaparecem, porque elas produzem frutos eternos. E a Ana naquele dia ela cantou: quero seguir teus passos, quero levar a minha cruz, quero deixar a minha glória e o meu louvor aos teus pés. O brilho deste mundo, toda a glória que ele tem, as tentações das trevas são só ilusão. Todo louvor dos homens como névoa passará, mas eternamente em ti a minha vida oculta está. Tu és a minha coroa, tu és a minha herança, tu és a minha porção, Jesus, Senhor do meu coração. Será que você pode ficar de pé no seu lugar e cantar comigo? Será que Jesus tem sido a sua coroa? Será que você tem encarado Ele como a sua herança?
Será que você tem considerado o legado que Ele te deixou? Tu és a minha coroa, Tu és a minha herança, Tu és a minha porção, Jesus, Senhor do meu coração. Tu és a minha coroa, Tu és a minha herança, Tu és a minha porção, Jesus, Senhor do meu coração. Pois não há outro, Senhor, pois não há outro como Tu, nenhum outro como Tu, pois não há outro como Tu, nenhum outro como Tu, pois não há digno como Tu, nenhum digno como Tu, pois não há lindo como Tu, nenhum lindo como Tu. Será que você pode, nessa hora, reconsagrar o seu coração e a sua arte a Deus? Olha para dentro de você. Muitas teias de aranha, uma mentalidade errada acerca das artes na igreja, motivações erradas, inveja do seu companheiro de ministério, ciúmes. E o Senhor me mostra que pessoas ressentidas com Deus, porque Ele não te deu aquele talento que você queria. Deixa eu te falar, seja fiel no talento que Ele te deu, e outros talentos poderão ser acrescentados. Quando você lê a parábola dos talentos, para todo aquele que produziu, Ele deu mais. Às vezes você não tem mais porque você não dá para Deus o que você tem para dar. Eu quero fazer um convite. Você que sente que tem escondido os seus talentos, enterrado os seus talentos, ou por negligência, ou por desconhecimento. Às vezes hoje a ficha caiu. Puxa vida, eu escrevo muito bem, mas eu não tenho escrito nada para a glória de Deus. Escrito cartas para presidiários. Eu tenho uma bela voz, uma bela oratória, mas eu não tenho feito nada para o reino. Não tenho lido para idosos, não tenho contado histórias para crianças na escola dominical. Puxa vida. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você viesse aqui à frente para falar: Senhor, revitaliza o meu talento, aviva o meu talento, aquilo que eu tenho negligenciado, aquilo que eu tenho escondido, aquilo até que eu tenho desprezado, Senhor, tenho ignorado. Eu quero colocar aqui aos teus pés. Eu quero te pedir, Senhor, me usa, me usa, me usa. Me faz uma espada afiada nas suas mãos. Me faz um pincel, uma caneta, uma página. Você que está vindo aqui à frente, peça perdão para o Senhor em primeiro lugar. Senhor, olha, me perdoa, Senhor. Eu te peço perdão, porque eu tenho negligenciado aquilo que o Senhor me confiou pessoalmente. Me
perdoa, Senhor, porque eu tenho me ressentido daquilo que eu não tenho, ou daquilo que eu não sou. Me perdoa, Senhor, porque eu te culpei por eu não ter aquela voz, ou por eu não tocar aquele instrumento, ou por eu não dançar, ou por eu não ter o perfil para aquilo. Às vezes a gente passa tanto tempo querendo fazer o que o outro faz, porque a gente acha bonito, que a gente se esquece de fazer o que Deus nos deu para fazer. Então o primeiro passo é você pedir perdão mesmo para o Senhor. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Me perdoa por eu ter inveja do dom, do talento do outro e desprezar o dom e o talento que o Senhor deu para mim. Você que não está aqui na frente, você pode orar para os seus irmãos que estão aqui ajoelhados, pedindo que o Senhor os leve ao convencimento de pecado, ao arrependimento, e que o Senhor descortine para eles mesmos aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, que eles mesmos não sabiam. Quero seguir teus passos, quero levar a minha cruz, quero deixar a minha glória e o meu louvor aos teus pés. O brilho deste mundo, toda a glória que ele tem, as tentações das trevas são só ilusão. Todo louvor dos homens como a névoa passará, mas eternamente em ti a minha vida oculta está. Sim, Senhor, a nossa vida agora está oculta em ti. Eu quero apresentar diante do Senhor